Atenção, entrevista coletiva com o gestor Juninho Paulista. Moura Napoli, o decano, começa. Boa tarde, Juninho. Boa tarde a todos. Juninho, o ano de 2024 acabou não dando certo para o Ituano, né? Então agora não adianta querer procurar os fantasmas. O que a gente quer saber é como a gestão vê daqui para frente o que pode mudar, o que estava errado, o que foi detectado de errado e como mudar isso e o que esperar para 2024 e 2025. Moura, né, quando vão surgindo os erros, né, a gente faz uma análise e essa análise ela não pode ser com emoção, né, porque com a emoção você vai enxergar que está tudo errado, né, e tem muitas coisas que nós fizemos e tentamos fazer que dentro da nossa filosofia aí de 15 anos de administração, 14 anos, deu certo. Esse ano que algumas coisas não deram certo, né? Então isso não quer dizer também que está tudo errado. Então a gente está analisando, obviamente que cometemos erros, que poderia ser muito melhor. Eu particularmente estou muito triste. A gente sabe como que é o futebol, né? O futebol ele tem bons momentos, tem maus momentos. Isso eu vivi a minha carreira inteira como jogador, estou vivendo agora como gestor. Então esse ano terrível que nós tivemos em 2024, e mesmo assim, sabendo desses altos e baixos, é um momento muito doloroso de se passar, né? Então a gente está refletindo bastante, tentando corrigir esse rumo para que 2025, do mesmo jeito que foi um ano péssimo de 2024, que a gente possa retornar em 2025 buscando aí os 2 acessos. Em relação ao que mudar, nós fizemos várias tentativas, então a todo momento a gente tentou, né, consertar, a todo momento a gente lutou e tentamos consertar os maus resultados. Mudamos a nossa filosofia, né? Então muito se fala do Marcinho, né? Mas o Marcinho foi o mesmo processo que nós fizemos com o Vinícius Bergantin, foi o mesmo processo que nós fizemos com o Doriva. São processos que deram certo. E o Marcinho era a mesma característica, né? E bom treinador. E infelizmente com ele não deu certo, né? A gente tentou, você sabe que a nossa filosofia é escolher o profissional e dar a oportunidade dele trabalhar. Então a gente tem essa filosofia, não se faz nada a curto prazo, pelo menos a médio prazo você tem que deixar o profissional trabalhar. Foi isso que nós fizemos com o Marcinho. Depois, quando o Marcinho saiu, não deu certo, a gente mudou a nossa característica, trouxemos um treinador mais experiente, acho que talvez o mais experiente que a gente tenha trazido, né, na nossa gestão. Tinha trabalhado só com clubes de Série A, foi campeão no Vasco, foi campeão no Botafogo. Então era um treinador e demonstrou isso, né? Um treinador experiente com vestiário, com gestão de pessoas, com bons trabalhos, e também não deu certo, né? Então a gente está refletindo em tudo isso, nós estamos refletindo no que aconteceu, para que 2025 não ocorra esses erros. Elenco, nós já tivemos vários tipos de elenco. Talvez nós tenhamos errado em características de atleta, eu digo personalidades, né, de atletas. Talvez a gente não tivesse trabalhado com atletas com características diferentes, né? Então que a gente tentou trazer, que não encaixaram na filosofia do clube. Então são alguns pontos
que a gente vai refletir, mas o ponto principal é que a gente não conseguiu o equilíbrio. Uma equipe de futebol ela tem que ter o equilíbrio. Com o Marcinho, se a gente for relembrar, a gente empatava muitos jogos, né? A gente empatou muitos jogos e tinha uma segurança defensiva, vamos dizer assim, por marcar alto, por dar combate aí desde a saída de bola dos adversários. A gente não, como que eu posso dizer, a gente não corria muitos riscos, a gente não tinha o adversário chegando na nossa área. Foram só alguns momentos de vulnerabilidade no começo, mas depois que a equipe encaixou, ela era uma equipe mais sólida na parte defensiva. Criava as oportunidades e não fazia, então por isso que tinha muitos empates. Depois isso mudou um pouco, né? Tanto é que nós somos o sexto melhor ataque do campeonato, com 43 gols, um a mais do que o ano que nós quase subimos contra o Vasco. Então nós fizemos o gol, mas tomamos muito. Então nesses dois momentos não houveram o equilíbrio. Então a gente tem que prestar atenção nisso para sempre ter uma equipe equilibrada. Bom, agora um outro assunto também, mas que está despertando muita atenção, a questão da SAF. Tá. Como é que está essa questão da SAF? Uma coisa que gera dúvidas, né? A questão, por exemplo, a gente é divulgado que, por exemplo, a Portuguesa tem uma SAF de 1 bilhão, que o São Bento tem uma SAF de 130 milhões. O Ituano tem uma cláusula de ser confidencial. Por quê? Qual que é essa confidencialidade aí que o torcedor não pode saber? Né? Essa é uma curiosidade, entendeu? Não minha, não só minha, mas como do torcedor tal. Em que pé que está? Na primeira assembleia não deu certo, agora deve ter uma segunda assembleia, acredito que ainda esse ano. Em que pé que está, Juninho? Vamos lá, Moura. A SAF, eu acho que nada mais é de uma atualização do contrato que nós fizemos há 15 anos atrás. Não tinha esse modelo de SAF, então nós fizemos um primeiro contrato de gestão com a associação. Esse contrato ele foi refeito, acrescentado mais coisas em 2013, quando o Paulo chegou, então ele foi atualizado. E agora é um modelo de contrato, a SAF, que dá mais segurança jurídica, tanto para a associação como para a empresa. Então é um modelo de contrato que tem benefícios. Antes a gente não tinha esse modelo, tem benefícios fiscais, enfim, é um incentivo para que os clubes se tornem empresa. No nosso dia a dia não muda nada, porque a gente já trata o Ituano como uma empresa, então a gente tem processos como uma empresa. Se fala muito em valores, os valores não foram falados, não tem valores. É uma atualização de contrato, onde agora vai ser dividido um percentual, onde a associação vai ser dona de uma parte e a empresa vai ser dona de outra. Esse é o modelo da SAF. Agora, todos os contratos têm os termos de confiabilidade, mas basicamente é isso, é uma atualização do contrato de gestão que vem se praticando há 15 anos. Aí fala de um bi da Portuguesa, a gente precisa entender, porque assim, pessoas escrevem coisas sem fundamentos. Por isso que a gente não entende. Eu também não entendi da Portuguesa. Eu também não entendi do São Bento. Do São Bento eu fui procurar saber. Então assim, 130 milhões, então assim, é ao longo de 10 anos. Então a associação não recebe nada, é 130 milhões para ter 90% do clube. Então o percentual que a gente está deixando para o Ituano é maior, né, do que 10%. Então tem esse modelo do São Bento, mas durante 10 anos é uma promessa de aplicar esse valor. É praticamente o que eu fiz. Se a gente for pegar o modelo de hoje, é praticamente o que eu fiz.
Eu peguei o Ituano em 2009 para fechar as portas, organizei o clube até hoje, todo o investimento saiu meu, do Paulo e no começo do Toninho, que depois ficou 2 anos, também saiu. E é isso, nada mais. A turma acho que fala muita coisa, se escreve muita coisa, é muita conversinha de bar, né? Então as coisas, quando você fala as coisas, quando você publica umas coisas, tem que publicar com mais profundidade. Juninho, boa tarde. Nesse período todo, né, vocês sempre tiveram de manter, né, treinadores, né, a gente do Doriva, teve o Pugliese também, né, ficou um bom tempo, depois Vinícius, enfim. E nesses últimos anos vocês vieram mudando em consequência do que era apresentado em campo. E a montagem do elenco passa, né, pelo diretor, que é o Beto Souza. E essas mudanças, essa não veio, né, com o diretor. Qual é a confiança que quando esses jogadores são apresentados a vocês através do Beto, e que assim de repente essa última aí não deu certo e o Beto é uma pessoa de confiança que vocês ainda pretendem trabalhar com ele aí para a sequência do ano que vem? Renato, não é ele que faz as contratações, né? O Beto, ele negocia as contratações, né? Nós temos um departamento de análise de desempenho, juntamente com a comissão técnica e principalmente o treinador, onde é colocado os jogadores na mesa e é escolhido num consenso, né? Claro que o treinador tem a palavra maior, mas depois que é escolhido, o Beto também faz parte desse processo. Depois que é escolhido, aí o Beto vai negociar esse atleta, então buscar a melhor negociação. Então essa a função do Beto na questão de contratação de atletas. Aí fora o dia a dia aqui, na questão de disciplina, de comando, é o que o diretor de futebol faz. Em relação ao futuro, nós tivemos uma reunião ontem, eu falei para todos, nós temos ainda esse jogo agora de sexta, né, que mudou para sexta, para fazer com dignidade, né? Alertei os atletas que quando eles entram ali para dentro de campo, eles estão sendo observados, né? Então que faça valer o profissionalismo que eles fizeram valer até agora. E eu falei para todos que a mudança ela é muito ruim. É muito ruim. É claro que as coisas não estão dando certo, você vai ter que fazer mais mudanças do que às vezes o necessário. Aconteceram muitas mudanças depois do time que quase subiu, né, em 2022, né? Isso foi prejudicial para a gente, essa troca de muitos jogadores, né? Isso foi bastante prejudicial. Não foi de toda a nossa culpa, eu não estava aqui, né? Mas eu estou falando pelo que o pessoal da nossa confiança que estava aqui administrando falou. Então, assim, teve muitos jogadores também que receberam ofertas melhores e a gente não conseguiu segurar. Eles não conseguiram, eles quiseram ir para outros lugares também. Então, assim, não aconteceu isso com todos. Eu acredito que sim, que a gente poderia ter feito um pouco mais de esforço para ficar com alguns que teria possibilidade, mas outros não ficaram porque eles não quiseram. Então também não pode jogar toda a culpa, né, só de um lado. Mas a troca ela é muito ruim. Então eu falei que dentro da comissão, do staff, então hoje nós somos aí em 90 pessoas trabalhando no clube, né? Então eu peguei o Ituano com 2 pessoas. Hoje nós temos 90, entre funcionários, prestadores de serviço, colaboradores, comissão técnica, as comissões da base, comissão do profissional. Então, assim, a minha pretensão é fazer menos mudanças possíveis, mas eu avisei que sim, terão mudanças e que a partir aí do final do campeonato a gente vai começar a executá-las. Talvez, como na sua primeira resposta, falou em emoção. Em uma das entrevistas, o Paulo disse que foi um acidente de percurso, né, a queda para a Série A2, e que para o ano que vem montaria o time para ser campeão. O que o torcedor pode esperar então, Juninho?
de relação a contratações, o elenco para o ano que vem, o elenco que vai buscar, né, o topo da tabela, né, principalmente da Série A2 para poder voltar, e também para a Série C do ano que vem? A gente tem que ser bem criterioso, né? Porque desde quando nós assumimos o começo aqui, né, o clube é deficitário, né? Então o clube teve um equilíbrio nesses anos de Série A1 de Paulista e B de Brasileiro. Então você há um equilíbrio. Todos os outros anos o clube é deficitário, né? E eu e o Paulo somos responsáveis pelo lado financeiro. Então a gente tem, de uma maneira ou outra, ou com investimento próprio, ou com outras maneiras, de bancar o Ituano. E é o que a gente fez durante esses 15 anos, né? Então hoje o Ituano é um clube saudável exatamente pela administração que foi feita. A gente não pode fugir disso. Então, assim, o criterioso que a gente tem que buscar é jogador no mercado que encaixe dentro do nosso orçamento, porque o orçamento do ano que vem, ele vai ser muito deficitário. Então a gente vai gastar muito mais do que a gente vai receber. Então a gente tem que sim formar um time competitivo, esse é o nosso objetivo, é o principal objetivo, formar um time competitivo, um time forte. E se fala muito em folha, em número, em valores, é 300, é 500. Nós fomos uma das menores folhas em 2014 e fomos campeões paulistas. A nossa folha, quando nós subimos Série D para Série C, Série C para Série B, também era uma folha de meio de tabela ou para baixo. Então, assim, não atrela a números. Não atrela 1 milhão, 2 milhões que vai ser um time que vai ser campeão. E nem um time de 300, 400 também que vai ser rebaixado. Então a gente tem que encontrar um equilíbrio. Como eu falei, a gente vai ser criterioso nesse aspecto para trazer jogadores para que a gente possa, que é o nosso objetivo, é voltar tanto na Série A do Campeonato Paulista como na Série B do Brasileiro, o ano que vem. Juninho, e você falou de valores, né, arrecadação com premiação, né, das competições que o Ituano disputou, Série A1, Série B do Brasileiro. E não é só esses valores que o Ituano deve perder aí no ano que vem. Também tem a questão da bilheteria. No Campeonato Paulista, o Ituano faturou mais de 2 milhões só no jogo entre o Corinthians aqui e o São Paulo na última rodada, né? E teve agora um jogo no Campeonato Brasileiro contra o Santos, também teve uma boa arrecadação. Fora isso, o Ituano não conseguiu ter lucro nos jogos aqui em Itu contra os demais adversários. Partindo desse pressuposto, o Ituano já vai perder uma boa bilheteria, porque não terá Santos, não terá Palmeiras, não terá São Paulo para enfrentar aqui no Novelli Júnior na Série A2. E também na Série B, na Série C, por conta que não tem esses clubes disputando. Então, aquela pergunta, como vai ser a relação do Ituano com o torcedor em 2025 para tentar aumentar a média de público e quem sabe até conseguir fechar no azul aí a bilheteria dos jogos em Itu? Boa pergunta, porque na realidade é um desastre financeiro, né? Quando você sai de uma Série B e vem para uma C, e você sai de uma 1 para ir para uma 2, financeiramente é uma questão bem complicada. E aí tem os interesses, né? Jogos mais importantes, jogos contra os times grandes, que é onde os torcedores costumam comparecer, e consequentemente a bilheteria ela é maior, é uma fonte de renda que a gente também vai perder. Eu estava até falando com uma pessoa que a gente está conversando para contratar nessa área de marketing comercial, das dificuldades que a gente tem, porque o que nós fizemos e tentamos em ações para trazer torcedor para o estádio foram muitos projetos e foram dinheiro investido, principalmente no meu começo, né? Às vezes naquele ímpeto de querer fazer as coisas sem muito planejamento, foi gasto muito dinheiro. Eu gastei muito dinheiro no começo para a tentativa de trazer o torcedor no estádio, e nós não tivemos uma resposta
favorável. Sempre que nós tentamos, a gente não teve uma resposta favorável. Mas, se você for falar, a média do Ituano hoje está entre 1.500 e 2.000 torcedores. Era 100 quando eu cheguei. Então, assim, foi um crescimento. Talvez não é um crescimento de 5.000, 6.000 pessoas por jogo, mas é um crescimento de 100 para quase 2.000 pessoas de média. Então, assim, não é uma resposta que todos desejavam. A gente quer mais, mas já é uma resposta dos torcedores. O que a gente pode fazer? A gente sabe a dificuldade das pessoas, das pessoas mais humildes, que tem às vezes 2 jogos por semana e não pode vir. Uma tentativa que nós fizemos agora foi abaixar os ingressos, né? Então a gente colocou os ingressos a R$10, que é o mínimo também que a gente pode fazer. A gente não pode dar ingresso de graça, né? Então a gente tem um mínimo, esse mínimo ele tem que ser respeitado. E ainda R$10 não é o mínimo, né? O mínimo o ano que vem vai passar para R$30. Então toda a promoção que a gente for fazer, a federação tem que aprovar abaixo de R$30. Então a gente está fazendo, nós temos 700 sócios torcedores, é um número considerável, né, pro Ituano. Alguns mais ativos, outros não, mas todos contribuindo. E a gente vai fazer as ações também em cima desses torcedores que são mais assíduos. Então a gente está estudando também uma maneira, junto com essa pessoa que a gente está contratando, de poder cada vez mais estar fazendo as ações, principalmente com crianças, renovando aí a torcida do Ituano, né, pensando também no futuro, para que os torcedores possam comparecer. Não vai ter jogos com times grandes, mas vão ter jogos bem competitivos, vão ter jogos importantes. Todos os jogos vão ser importantes, pontos corridos na A2, pontos corridos na C. Então a importância dos jogos, ela pode ser um argumento para que os torcedores possam aí estar aí apoiando, né? Eu acho que é o momento que a gente precisa, né? São esses momentos que a gente mais precisa também de todos. Juninho, e fazer uma pergunta agora mais ampla. Você trabalhou na CBF por 3, 4 anos, né, no ciclo da Copa de 2022, então você sabe como funciona muito a questão de lida com os clubes, né, da federação, da Confederação Brasileira com os clubes. E nos últimos dias teve aquela conversa da mudança do calendário aqui no Brasil, né, tivemos aí a reunião, né, que o presidente da CBF, depois de um dos jogos da seleção, avisou que o calendário vai ser mais apertado. E também nessa esteira teve a decisão de alguns clubes que vão jogar a Série C de ampliar o calendário da Série C. Era 27 jogos, no máximo. Tentaram estender para 38. Não sei se existe ainda a possibilidade de ter uma nova reunião para tentar definir esse aspecto. E eu queria saber se, por exemplo, houver a possibilidade da Série C do campeonato ser estendida, ou outra mudança no calendário que torne o futebol em 2026 ou 25, 26 com mais datas espaçadas, você vai apoiar, ou você já tem algum projeto por parte entre dirigentes para mexer nesse calendário do futebol? A Série C do ano que vem ela permanece igual. Tá? Isso já está definido, já foi soltado o calendário. Então ela continua com os 27 chega até a final, né? Aí você tem a primeira fase aí de 19, né? São 19 jogos, né? São 19 jogos da primeira fase, aí você tem classificando os 8, você tem as fases finais. Divide-se dos 2 grupos de 4 novamente, é o mesmo formato desse ano, vai permanecer. O calendário, o mais complicado dos calendários são os clubes da Série A. Esse é um calendário, eu estive lá, e é muito complicado de se resolver, não é fácil. Nós temos uma particularidade do Brasil ter os estaduais. Nenhum outro lugar no mundo é assim. Então nós temos 3 meses de calendários comprometido com os estaduais. E é complicado depois você encaixar todas as outras competições, porque aí vem as datas FIFA, depois das datas FIFA vem a Conmebol com as datas, e depois só que chega
a Confederação Brasileira para poder fazer o seu calendário, respeitando já as datas da FIFA e respeitando as datas da Sul-Americana e da Libertadores e os estaduais. Então, assim, como é que você põe um elefante dentro de uma caixa de sapato, né? Então é muito complicado. Agora, o calendário da C, o calendário da D foi até um projeto nosso, né? O AK sabe muito bem, também participou. Quando eu cheguei na CBF, a gente estava na Série D. E a Série D tinha dificuldades de calendário. Quando eu cheguei na CBF, eu expliquei pro Rogério, o presidente, expliquei pro Manuel Flores, que era o diretor de competições, do calendário da Série D. E esse calendário da Série D ele foi corrigido. Então permanece o mesmo formato até agora, né? Com mais jogos, mais espaçado. E isso financeiramente, acho que foram 9 ou 10 milhões a mais que a CBF teve que investir para essa mudança de formato para jogos a mais. Na Série C, o calendário ele já é um calendário espaçado, pensando nos jogadores. Então você joga-se um jogo por semana, que eu acho que é o ideal, né? Então no mês você tem no máximo 6 jogos, eu acho que esse é o calendário ideal, né? Então mínimo 4, máximo 6 é o que acontece na Série C. E conversando com o Júlio Avelar, que hoje é o diretor de competições da CBF, a pretensão de fazer a Série B dessa maneira também, né? De ter um calendário de no máximo 6 jogos por mês para os atletas. E eu acredito que o Júlio vai conseguir, a CBF vai conseguir encaixar, né, no calendário do ano que vem essas datas. Então vai ficar ótimo o calendário da D, da C e da B. A gente precisa arrumar o calendário da A, é muito difícil. Já espremeu o que deu dos estaduais. Os estaduais antes eram 25 datas, hoje são com 16. Alguns estaduais fazem com 12. O Campeonato Paulista é difícil fazer os jogos com 12 datas. Então permanece às 16, mas foi o que eu falei com o Reinaldo também no arbitral. A Série A2, nós vamos ter 15 jogos, começando dia 15 de janeiro e terminando final de março, né? 15 de janeiro a março. 4 de abril. Não, mas aí é as finais, eu estou falando da primeira fase. A primeira fase, nós faremos 15 jogos, quarta e domingo, todos os jogos. São 15 jogos seguidos jogando de quarta e domingo. Não dá. Vai lesionar atletas. Então aí a gente tem que se preocupar também com o perfil de atleta que a gente traz. A gente tem que se preocupar com o nosso departamento médico, porque vai se lesionar atleta, isso é natural do futebol. Vão ter lesões, todas as equipes têm lesão. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ter um departamento adequado, competente, para que esse atleta volte o mais rápido possível. A não ser lesões graves que tem que se respeitar o tempo. Então tudo isso é conversado entre a gente, né? Então na Liga Forte, quando a gente vai para a reunião, também é falado dessa tentativa de melhora no calendário. E a CBF está muito atenta com o Júlio. Boa tarde, Juninho. O Ituano teve em 2021 e 2022 2 grandes anos, né? Título da Série C, acesso, título do Troféu do Interior, quase acesso na Série B. E de 2022 para 2023 tem uma queda muito grande, mesmo que o time tenha chegado à semifinal, né, do Paulistão. O time escapou na última rodada, na Série B também escapou na penúltima rodada, teve um ano ruim. 2022 você ainda não estava, né, voltou em 2023. O que a gestão avalia, o diagnóstico que a gestão faz, que aconteceu dessa mudança tão brusca de 2022 para 2023, e período também que outros times do interior, como Novo Horizontino, Mirassol, cresceram muito, né, e se distanciaram, inclusive também na formação de elenco, né, os elencos mais robustos, né. O que aconteceu para o Ituano ter ficado para trás em relação a esses times, que tem até logísticas mais difíceis que o Ituano, camisas menos pesadas. O que a gestão avalia que aconteceu, principalmente de 22 para 23 e a continuação para 2024? O Novo Horizontino, acho que até falado por eles, né? A gente conhece bastante o Genilson e o Juninho do Mirassol.
o Ituano foi um modelo para eles, né? A questão física, né? A estrutura, o Ituano começou com isso, né? Sempre quando eu cheguei, a gente não tem estrutura nenhuma, não se faz futebol sem estrutura, e aconteceu isso com o Novo Horizontino e o Mirassol. Então hoje Novo Horizontino, Mirassol com centro de treinamento, então eles usaram um pouco o modelo que a gente acreditava. Falando em elenco, eu acho que sim, que houve um erro na troca, né, de 22. Eu acho que foi um ano que o segundo turno, né, do Campeonato Brasileiro deu certo, né, os jogadores encaixaram, o time teve uma liga, né, primeiro com o trabalho do Mazzola e depois o Pimentel complementando. Então foi um grupo que deu liga, e é difícil você ter esses grupos, né? Então o grupo que o Novo Horizontino formou agora em 2 anos, então já o ano passado quase subiu, esse ano provavelmente vai subir, o Mirassol idem. Por quê? Porque eles conseguiram segurar esses atletas. Então talvez tenha sido o nosso maior erro não ter segurado um grupo que deu certo. Eu acho que partimos daí. E aí depois você vai nas tentativas, né? Quando você tem que trocar, vem pessoas novas, tem que se adaptar ao modelo de gestão, tem que se adaptar ao modelo de clube, e para encaixar tudo isso, realmente nós tivemos dificuldades nesses anos, né? O Ituano sempre se destacou na paciência com os técnicos, né? Contra inclusive a cultura normal do futebol brasileiro. Avaliando agora o ano de 2014 quase finalizado, você acredita que talvez a paciência tenha sido um pouco além do que deveria ter sido, né? Você fala sempre da razão, talvez essa virtude tenha nesse ano acabado sido um defeito por talvez ter sido tarde demais? Tá. O Vinícius, ele também teve momentos conturbados aqui, né? Altos e baixos. O Doriva nem tanto, teve pouco tempo. O Vinícius mais. Ficou 4 anos. O Vinícius, não, então, mas teve momentos turbulentos, né? Tarcísio também. E a gente segurou. Aquilo que você estava falando da nossa filosofia. Com o Marcinho, porque eu acreditava muito no trabalho do Marcinho. A gente viu o dia a dia dele aqui. O Marcinho, ele começou aqui como treinador, sub-15. Depois veio o Red Bull, levou ele ficou acho que 2 anos e pouco no Red Bull, adquirindo mais experiência. Já estava como quase o auxiliar direto do Caixinha, quando estava lá no Red Bull. Então assim, ele não era o primeiro, mas ele já estava com uma boa experiência. E fora a afinidade toda que ele tem com o clube, né? Então participou como jogador do título lá de 2014, e ele ajudou muito do banco. Ele não jogava muito, não era titular, mas ele ajudou muito no banco. Então foi a minha ideia, a nossa ideia, né, minha e do Paulo, de trazê-lo e dar essa oportunidade para ele. E foi dada. Então foi, e assim, o meu sentimento quando eu vi os jogos do Marcinho, eu não sofria tanto, o coração não disparava, porque a gente, assim, parecia que era mais protegido. A gente não estava sendo efetivo para fazer os gols, né? Então tiveram muitos empates, mas muitos empates porque também a gente não tomava gol. Então por isso que foi essa insistência, né? Talvez pela nossa filosofia, talvez pudesse ter trocado antes, mas era uma pessoa, um treinador que a gente confiava, que a gente achava que o trabalho iria dar certo pelas características que vinha sendo feitas. Eu acho que houve um erro também na reformulação do elenco, porque não é fácil, né, jogar do jeito que o Marcinho gostaria, do jeito que eu também gosto do futebol. Essa marcação mais em cima, mais ofensiva, marcar alto, né, tirar a bola da zona de perigo nossa, deixar mais a bola na zona de perigo do adversário. Esse é o modelo que eu também gosto, é o modelo que o Marcinho exerce.
talvez também a gente não tenha trazido jogadores para fazer essa característica de jogo. Então é uma reflexão que a gente faz do nosso modelo de jogo. Talvez a gente tenha errado em característica de jogador para esse elenco que foi formado no início do ano. O Marcinho, já tive algumas conversas com o Marcinho, e serve também de aprendizado, né? Foi a primeira equipe que ele comandou, como foi o Doriva, como foi o Vinícius. Então, assim, coisas de vestiário que também tem que ser aprendida, jogos, momento de jogos que também tem que ser aprendido. Às vezes você vai ter que defender, né? Então, assim, ter um equilíbrio, a gente sempre busca esse equilíbrio, e que culminou na nossa saída da Copa do Brasil precoce, né? Lá no Sul, exatamente por esse equilíbrio. Mas é isso, a gente fez de tudo aqui para que as coisas não chegassem aonde chegaram. A gente fez de tudo, a gente trabalhou, se esforçou, tentou tudo que foi possível depois. Agora, depois do primeiro turno, né, desse Campeonato Brasileiro que foi horroroso, né, foi muito ruim, acredito que a gente acertou nos reforços, né? Todos os jogadores aí, praticamente todos os jogadores que chegaram deram um resultado, a equipe ficou mais encorpada, mas o mesmo ímpeto que a gente tinha para atacar, talvez não era o mesmo ímpeto que nós tivemos para defender. E vários jogos a gente sofreu gols fáceis, e isso, com uma confiança já baixa dos jogadores, quando você está atrás do resultado, isso prejudica, cara. Isso prejudica. Você está em campo lá, jogar sem confiança é complicado, não é fácil. Então, quando a gente tomava os gols, o time se abatia muito. Então, quando a gente fala a defesa é ruim, não. Hoje se defende como o coletivo, se defende um grupo, começa a defender lá do atacante até o goleiro, e se ataca também a defesa, ela empurrando o meio campo empurrando o ataque. Então hoje é um jogo muito mais compacto, muito mais coletivo. Então é isso que a gente busca. Eu acho que é um dos erros cometidos, principalmente esse ano, e é esse equilíbrio agora de equipe que a gente vai buscar. Última questão, Renato. Em cima disso, Juninho, Chico Elias será o técnico ou chega o novo comandante para 2025? Renato ainda não está decidido. Nós temos mais esse jogo, é o Chico que vai comandar. Vão ter jogadores aí que não tiveram oportunidade de jogar e que é um momento também de a gente observar, né, para continuidade ou não. E aí depois a gente está pensando, né, na continuidade. O Chico, ele é um treinador muito preparado, dentro da nossa filosofia, né, de lançar mais um treinador, e ele tem capacidade para isso, estudou para isso, comandou o Sub-20, comandou as categorias de base, já foi auxiliar do Mazola, já esteve aqui no profissional como auxiliar. Então, assim, já teve as suas experiências, já comandou jogos interinamente em algumas oportunidades, contra Cruzeiro, Botafogo de Ribeirão. Então é um treinador que sim, que tem a capacidade de continuar. Mas isso a gente vai resolver aí após o término do campeonato. Nas primeiras 2 próximas semanas a gente define essa situação futura. Juninho, só uma última então. Bora? Antes de tomar uma, né? Seguinte, como é que fica uma das coisas mais fortes do Ituano, um dos trabalhos digno de todo o aplauso que nós temos aí desde a sua chegada, é a questão da base. Tá. Como é que vai ficar a base para 2025 e daqui por diante? Moura, boa pergunta, porque quando a gente fala em desastre, ano terrível, a gente está falando do profissional do Ituano. Nós não estamos falando das categorias de base, pelo contrário. Foi um ano magnífico das categorias de base. Então, chegando em semifinal de Paulista, cada vez mais revelando atletas. O Ituano,
E aí eu sei que é difícil, né? Porque eu vivi isso. Quando eu jogava aqui no Ituano, eu queria ser olhado também por seleção brasileira, eu queria ser olhado por clubes grandes, eu queria disputar uma Taça São Paulo, que na minha época o Ituano não disputava uma Taça São Paulo. Eu queria essa visibilidade. E os atletas de base hoje, eles têm isso. Eles têm essa visibilidade. Já segundo atleta do Ituano em seleção brasileira, né? E seleção brasileira jogando, seleção brasileira sendo titular, caso do Martinelli, caso do Dudu. E isso assim, se você fosse pensar lá atrás que o Ituano teria jogadores de base na seleção brasileira, é difícil se pensar, né? Porque é claro que normalmente você vai olhar primeiro para os clubes grandes, né, do país, né? Que são muitos, né? Surgem muitos atletas ainda. Então esse é um orgulho, sim. E ainda tem muita gente que nos critica por isso, que eu se preocupo muito com a base e menos com o profissional. Críticas totalmente infundadas, totalmente superficiais, totalmente de pessoas que não conhecem o dia a dia do clube. Então a base, ela é muito importante, principalmente para clubes do interior, principalmente para Novo Horizontino, Mirassol, né? Eles têm uma base também excelente. Sub-20 do Novo Horizontino foi campeão paulista. Você vê qual é a importância. Você vê que não é à toa que o principal do Novo Horizontino está bem, que o Mirassol está bem. Por quê? Porque eles montaram esse alicerce que nós montamos aqui desde o começo. Vai ter turbulência? Estamos passando por uma turbulência? Estamos passando por uma turbulência enorme. Chateação. Só que, diferentemente de 2007 e 2008, quando o Ituano foi rebaixado, quando eu cheguei em 2009, que as portas estavam para se fechar. É triste a gente ser rebaixado? Pra cacete. Eu sou competitivo demais. Eu sou muito competitivo. Então eu vou jogar ainda meus joguinhos aí com os amigos. Eu sou muito competitivo. E aqui dentro eu também sou competitivo. Cobro, sou disciplinador, quero disciplina. Eu acho que os valores, eles estão acima de qualquer outras coisas. A gente pecou nisso também esse ano. O ano 2025 nós não vamos repetir esses erros. Então assim, a gente é competitivo. Então assim, caímos. É o fim do mundo? Não é o fim do mundo. Por quê? Porque hoje nós temos estrutura. Hoje nós estamos diferente. Hoje é um clube mais estruturado, mais saudável. É um clube mais forte do que nós estávamos em 2007 e 2008. Então é um clube que a gente vai se desdobrar aí para arrumar a questão financeira, como a gente sempre fez, mas é um clube que tem estrutura de pessoas, tem estrutura física, para que a gente possa dar a volta por cima.